E eu quero trazer aqui uma reflexão. Estava meditando agora aqui no Salmo 73. Eu queria compartilhar um pouco desse Salmo com todos aqui. Tenho certeza que o Espírito Santo vai usar minha vida para falar com você. Talvez algumas pessoas aqui vão entender o significado dessa palavra, vão entender a razão, o porquê que nós estamos trazendo essa palavra aqui para você. Deus vai usar a minha vida com certeza para ministrar ao seu coração. Não estava programado entrar agora nessa live, mas senti de Deus de falar, porque eu tenho certeza que é um recado de Deus para a sua vida. Você vai se encaixar nessa palavra. Nós vamos falar sobre focando no sucesso dos outros. Tem gente que está perdendo tempo, saturando sua mente, preocupado com o que está acontecendo com os outros, com o bem, com as conquistas, com as realizações dos outros, e muitas vezes se esquece da sua própria conquista. Estou aqui, inclusive, na minha mesa, na minha sala, na minha cozinha, melhor dizendo, tomando café. Acabei de tomar um café e estava meditando nesse salmo e Deus ministrou o meu coração. Eu creio que vai falar contigo também. Então vamos começar a nossa leitura dessa manhã, que está aqui no Salmo 73, versículos 2 e 3. Quero ler esses dois versículos para você. Eu sei que Deus vai usar minha vida para falar contigo. Olha o que o salmista disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Olha que palavra tremenda. Então o salmista provavelmente estava passando, por um tempo muito difícil, e ele usa essa experiência justamente para revelar esse momento que ele estava vivendo, que talvez seja a vida de muitas pessoas, Por isso que eu coloquei aqui o nosso tema dessa manhã, focando no sucesso dos outros, que tem gente que fica focando realmente no sucesso das outras pessoas. Esquece da sua vida, esquece de si mesmo e olha apenas no que os outros estão fazendo. Não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso com o salmista. Então ele diz aqui, eu quase que escorreguei, eu quase me desviei, meus pés quase escorregaram, meus passos quase escorregaram, porque eu estava focando nas pessoas, no sucesso dos outros, na prosperidade dos ímpios. Ele diz, eu esqueci de mim. Então tem gente que esquece de si próprio, tem gente que está esquecendo da sua própria vida, dos seus próprios valores, do seu potencial, da sua capacidade, e começa a focar no que os outros pensam ou no que os outros estão vivendo, E quando você coloca os outros como referência, sempre vai dar o que aconteceu aqui com o salmista. Ele diz, eu quase me desviei, meus pés quase tropeçaram, porque eu comecei a focar, eu comecei a olhar o sucesso das outras pessoas. E que não seja assim com você. Eu acredito que o salmista aqui, quando fez essa declaração, ele certamente estava passando por um tempo muito ruim na sua vida. Provavelmente o cara estava passando por um momento financeiramente, talvez de frustração, Ele fala aqui, ele diz, eu comecei a olhar para os ímpios, porque o Salmo 73, quando você ler o Salmo, você vai ver que o salmista está meio frustrado, ele acha que não tem espaço mais para ele acha que as oportunidades passaram, ele acha que Deus está conspirando contra ele se vê em necessidade, por isso ele começa a olhar para os outros como referência, ele começa a olhar para o sucesso das outras pessoas
e acha que Deus está conspirando contra ele. Só que ele diz, poxa, quando eu comecei a focar no resultado dos outros, eu quase caí, eu quase me desviei, porque eu estava focando errado. Então não sei qual é o seu problema hoje, qual é a sua situação, né? Tem gente que está desempregado, tem gente que está desanimado porque começou a empreender e não deu certo, começou a investir, fez investimentos, esperava um resultado, não aconteceu e ficou frustrado por isso. Alguém que fez um curso, se preparou, estudou e agora não consegue trabalhar na sua respectiva área, né? É ruim. Ontem eu assisti um vídeo de uma pessoa, advogada, que estava dirigindo um carro de aplicativo. Então, é frustrante muitas vezes para algumas pessoas que se preparam e estudam, se qualificam e quando vão para o mercado de trabalho tem suas decepções. É triste para todo mundo, né? Eu vejo muita gente vivendo isso, gente que perdeu seu emprego, gente que perdeu a sua fonte de renda e está desesperado. E começa muitas vezes a olhar como o salmista aqui. Aí olha o sujeito que às vezes não tem temor de Deus no coração, está totalmente fora de Deus, mas vê o cara prosperando. Foi o que o salmista viu aqui no Salmo 73. Ele olha para o lado e vê alguém prosperando, ganhando coisas, e ele não está. Então ele diz, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu sirvo a Deus, sou fiel, mas as coisas não rompem. Não sei se já aconteceu isso contigo, mas eu queria te dar algumas dicas aqui, embasado nesse salmo, nessa declaração, quando ele disse, meus pés quase se desviaram, eu quase caí, quase tropecei, quando eu comecei a olhar para a vida dos ímpios, para o que eles estavam conquistando, para a sua prosperidade, né? Então é isso que eu falei, às vezes você se vê totalmente de mãos atadas, todo mundo ganha, todo mundo prospera, e você não prospera, e você diz, meu Deus, o que há? Eu sou dizimista, sou ofertante, sou uma pessoa fiel, eu vou à igreja, eu me dedico ao Senhor, eu prego o evangelho, eu sirvo a Deus em lealdade, em fidelidade, e muitas vezes não tenho o resultado que gostaria. E eu espero, em nome de Jesus, que esse não seja o seu discurso, mas se for, eu tenho aqui umas dicas para você em cima desse salmo. Então, a primeira coisa que você deve aprender, o salmista fez isso e deu errado. Ele mesmo declara que ele diz assim, quase que meus pés tropeçaram, eu quase caí, eu quase me desviei, porque eu olhei para o sucesso dos ímpios e fiz uma comparação. Então é o que eu chamo de grau comparativo errado. Todo grau comparativo errado, o que é um grau comparativo? É quando você tem uma referência e você compara a sua realidade com aquela referência. Então aquele grau comparativo, se ele for errado, ele vai gerar dentro de nós frustração. Então o salmista teve um grau comparativo errado. Ele olhou para o ímpio que estava prosperando, ele olhou para uma pessoa que não tem temor de Deus no seu coração, mas viu o cara prosperando. Então o grau comparativo dele foi errado, porque ele não sabe também a origem da prosperidade do sujeito, da riqueza do sujeito. Então todas as vezes que nós olharmos, que nós voltarmos a nossa visão, ou colocarmos a nossa necessidade em comparação com outros que estão prosperando, né? E a gente começa a se olhar e dizer, poxa, o que está vindo comigo? Fulano está crescendo, fulano está prosperando, os outros estão ganhando e eu não estou. Então quando o seu grau comparativo se eu coloco um grau comparativo de forma errada, você sempre vai sair frustrado, vai sair decepcionado, né? É o que aconteceu com ele. Ele teve uma referência errada. E sabe o que eu vejo? Muita gente vivendo isso. Muita gente tendo esse tempo, esse momento. Porque fica fazendo comparações com coisas erradas ou com outras pessoas erradas. Você tem que fazer comparação apenas com você mesmo, com a palavra de Deus, com aquilo que você crê.
o seu grau comparativo nunca deve ser os outros. O seu grau comparativo deve ser a promessa que Deus tem para a sua vida. Você é fiel, acredita que Deus virá para você. Uma porta se fechou, outra vai se abrir. Você tem que acreditar que o seu grau comparativo é a palavra de Deus, é a promessa do Senhor. Porque se você fundamentar sua fé, suas expectativas, pelo que está acontecendo com os outros, você vai ser frustrado. O final dessa história toda é frustração, que aconteceu com ele aqui. Então, se o seu grau comparativo for com aquele que só porque está prosperando e você acha que vai acontecer com você também, mas você não sabe a origem da prosperidade, você pode se frustrar, não é? Se você está vivendo hoje uma necessidade, acredite que Deus é fiel e Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida. A realidade do Brasil hoje é triste para algumas pessoas. Pessoas perderam o emprego, mas é importante entender que todos passam por crise, passam por necessidade, todo mundo tem. Não é um privilégio seu ou não é um problema apenas seu, mas é de muita gente. Agora, eu também tenho algo para dizer para você sobre tudo isso. Momentos, todo mundo tem. Nós temos momentos de acertos, mas também temos momentos de perdas. Nós já ouvimos falar, com certeza você já ouviu falar muitas vezes sobre isso, né? Que tem o tempo das vacas gordas e tem o tempo das vacas magras. E você tem que ter sabedoria quando você estiver vivendo o tempo das vacas magras, ou melhor, das vacas gordas, para administrar. Para que o tempo ruim, o tempo da seca, o tempo da crise, quando chegar da escassez, você está bem. Você ter um recurso, algo de onde você pode tirar a sua sobrevivência. Isso é sabedoria, isso é inteligência da parte de Deus, que Deus dá para todos nós. Mas crise também todo mundo passa. Agora, nós temos uma diferença daquele que não tem a esperança, a fé, que nós cremos num Deus. Primeiro, que é o Deus da prosperidade, é o Deus do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. É o Deus da bênção, é o Deus que abençoa os seus filhos, né? Você já leu, provavelmente, Deuteronômio, capítulo 28, que a Bíblia diz que quando você serve a Deus, se aplica as promessas, as palavras de Deus à sua vida, tudo te irá bem. Você dará certo, as coisas acontecerão para você no campo, na cidade, para onde você for, tudo em você será abençoado. Mas o que as pessoas muitas vezes acham que essa bênção é automática. Não, uma vez que eu estou na igreja, estou servindo a Deus, então agora a bênção deve me acompanhar automaticamente. Não é assim. Nós conquistamos a bênção, né? A outra coisa que eu quero te falar aqui em cima do Salmo 73 é que quais são as nossas referências? As referências que nós temos de sucesso ou de inveja, porque me parece que o salmista teve inveja. Ele diz assim: quando eu olhei, vou ler aqui de novo o texto, ele diz: quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para eu não escorregar, quando eu olhei e fiquei olhando apenas e vendo a prosperidade do ímpio. Me parece que ele teve inveja. Então temos que fazer essa separação. Quando eu estou olhando para alguém como referência de sucesso ou quando eu estou olhando para aquela pessoa com inveja, com olhar de inveja. Porque há uma diferença de você olhar com um olhar de referência, de você olhar com aquele olhar de inspiração, de olhar, poxa, eu vou olhar para o fulano que está tendo sucesso, que está conquistando, eu vou aprender com ele, para que eu possa também fazer igual, para que eu possa também ter as mesmas oportunidades ou ter as mesmas conquistas. Isso é uma coisa, isso é saudável. Mas quando você olha para o sucesso do fulano com inveja, aí já é maldoso, né?
Então, ele precisou tirar o olhar da prosperidade do outro, porque o seu olhar era maldoso. Ele focou na prosperidade do outro de uma forma invejosa. E tem muita gente fazendo isso, né? Ela não olha para o sucesso do outro com o espírito, né, de aprendizagem, de inspiração, de olhar, poxa, eu vou aprender, eu vou saber como é que ele está fazendo, como é que ele deu certo, qual a rota que ele pegou, que ele traçou para a sua vida, para chegar onde chegou. Eu vou aprender. Mas ele olhou aqui com olhar de inveja. Quando você olha com olhar de inveja, toda pessoa que olha para alguém com inveja, porque está tendo sucesso, porque está dando certo, porque está tendo resultados positivos, mas olhamos com inveja, isso aí é maldoso, isso é nocivo. Nocivo para quem? Para quem está tendo sucesso? Não, nocivo para nós. Ele diz, os meus pés iam se desviando. Eu quase caí, eu quase escorreguei na minha vida, na minha caminhada, porque eu olhei de forma invejosa para o outro que estava tendo sucesso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? As pessoas, muitas vezes, elas não atentam para isso, elas acham que o que elas estão vivendo é sabotagem, ou elas não estão tendo o privilégio, né? Os outros estão tendo muito mais privilégio do que ela, os outros estão tendo muito mais resultado do que ela. Nunca pode ser assim. Entenda uma coisa, você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus está com você, a bênção de Deus está com você, a palavra de Deus é favorável a você. Vamos aprender com o salmista no Salmo 73. Ele estava certamente vivendo um momento de crise, e por conta dessa crise, ele estava quase tomando medidas ruins da sua vida, cometendo seus erros. Uma outra lição que eu quero compartilhar contigo aqui é o que ele demonstra aqui. Eu queria dizer para você, não gaste o seu tempo sobrecarregando sua mente, tentando entender o porquê do sucesso dos outros. O que me parece aqui que o salmista estava sobrecarregando sua mente, suas ideias, seu coração, tentando entender por que o outro está prosperando e eu não estou. Então tem gente que está sobrecarregando sua mente, sobrecarregando sua fé, sua vida, tentando entender por que o fulano tem sucesso e eu não tenho. Talvez você conheça pessoas assim. Eu conheço gente assim, que está tentando entender. E por conta disso entra em parafusos. Quando você satura sua mente, quando você satura as suas emoções e às vezes até coloca em xeque a sua fé, tentando entender por que os outros estão dando certo e você não, por que as coisas acontecem para o outro e não acontecem para você, você perde o foco daquilo que Deus tem para você, você atrasa o processo de Deus na sua vida, você deixa de experimentar as coisas boas, porque está focando nos outros. Quem perde tempo tentando decifrar os outros, com certeza vai atrasar a sua própria bênção. Porque o tempo que você perde tentando entender os outros, você está atrasando o seu tempo, você está atrasando a si próprio. Eu vejo gente vivendo isso, que para de conquistar, de construir resultados para si. Por quê? Porque está focando no que está acontecendo de bom com os outros. Aprenda uma coisa, Deus tem coisa para você. Quando você lê o Salmo todo, 73, você vai ver que no final o salmista dá uma mudada, ele dá uma guinada de 360 graus, ele sai, ele muda de rota, ele diz, opa, eu estou indo na rota errada, a referência que eu tenho não é o meu Deus, a referência que eu tenho não são os princípios do meu Deus, não é a palavra do meu Deus, a referência que eu tenho
que eu estou tendo de sucesso é de alguém. E eu estou até demonstrando inveja por causa disso. Eu estou saturando minha mente, tentando entender por que ele está tendo sucesso e eu não. Então tem gente que está vivendo isso, parou o processo de Deus na sua vida, parou as bênçãos de Deus na sua vida, porque está olhando para os outros. Não olhe para os outros, olhe para seu Deus, olhe para a promessa do seu Deus, né? Quando você olha para o sucesso dos outros e faz a comparação, usa como grau comparativo a sua realidade, como eu disse, você vai murmurar, você vai se desviar, você vai sentir vontade de desistir, você vai questionar, vai sentir inveja, enfim. Então, sempre, se você tiver que olhar para alguém, para o que está acontecendo de bom com alguém, olhe para tirar bom proveito, para ter uma boa inspiração, para ter bons resultados, e nunca do ponto de vista negativo, entende? Você crê em Deus, você serve a Deus, então confia na palavra, confia no Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Está no Salmo. Então, o que é isso? Entregar o caminho é dizer, Deus, olha, essa é a rota que eu tracei para a minha vida. Esse é o caminho que eu escolhi, eu vou entrar nele. Essa rota pode ser a sua vida financeira, que você decidiu construir. Talvez você seja um empreendedor, você decidiu empreender sobre aquele ramo, essa é a tua rota. Talvez hoje a rota que você está construindo, que você está entrando, é o casamento, é a família, é o ministério, é a fé, os negócios, enfim, a carreira que você decidiu para você. Então essa rota, esse caminho se trilhou, você está colocando aí, está caminhando sobre ele. O salmista diz, entrega isso para Deus, confia nele, e o mais ele fará. Porque quando você confia, você entrega e confia em Deus, você anda, mas Deus te guia, Deus te orienta. Ele vai dizer a hora que você tem que parar, ele vai dizer a hora que você tem que prosseguir, ele vai dizer a hora que você tem que entrar à direita, entrar à esquerda, entende? Quando você ler sobre a nuvem que acompanhou o povo durante a sua caminhada, a sua peregrinação pelo deserto, quando saiu do Egito, no sentido a terra prometida, eles eram guiados pela nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Que é isso? É quando você confia ao Senhor a sua rota. E Deus, então, te dá direção. Deus guia a sua vida. O que acontece com as pessoas é que elas creem em Deus, até leem a Bíblia, oram, mas na hora de entregar a rota, de entregar verdadeiramente a sua caminhada, elas têm dificuldade de sair do controle. E esse é o grande problema de muitos cristãos, de muita gente, que nós não saímos do controle. Nós queremos estar no controle. Nós falamos, Senhor, abençoa, mas eu quero controlar. Tem que ser do meu jeito, do meu modo, né? O salmista teve essa dificuldade. E outra coisa, ele diz, confia no Senhor, entrega o teu caminho, confia, e o mais ele fará. O que é o mais? O mais é o que você busca, é o que você procura, é o que você espera. É esse mais, né? Eu estou construindo o meu ministério, eu entrego para o Senhor. O mais é aquilo que eu espero, é o resultado que eu quero, é onde eu quero chegar. Só que, se eu ando sozinho, ou se eu ando de acordo apenas com o que eu quero, provavelmente eu não terei esse mais. E o mais é o que é o negócio.
é o mais que é importante. Ontem eu estou lendo um livro muito legal, muito bom, e eu peguei exatamente essa palavra, que é um capítulo que diz assim, e algo mais, que é o capítulo algo mais. Então ele começa a falar sobre coisas, né, que ele faz um grau, eu estou falando de grau comparativo, ele pega uma comparação e ele diz, olha, determinada coisa que não deu certo com um, mas o sujeito vai lá e faz a mesma coisa, só que ele coloca algo mais. Sabe esse mais? Ele deu até o exemplo de um certo compositor que fez uma determinada música e não teve sucesso nenhum, mas ele vendeu essa música para um outro cantor. E aquele cantor botou uma pequena palavrinha, só uma palavra só, acrescentou, e aquela pequena palavra fez com que aquela música bombasse e o sujeito vendeu milhões de cópias. Então veja bem, o algo mais que você procura é o que vai dar esse boom na sua vida, é aquilo que não é você que vai fazer, mas é Deus, é o autor da sua vida, né? Então o salmista se desesperou, o salmista focou, olhou para o sucesso do outro, se frustrou, quase desviou, não entendeu que o algo mais vem de Deus. Talvez você esteja precisando desse algo mais hoje, que vem de Deus, mas você só vai ter esse algo mais quando você entrar na rota de Deus e deixar Deus fazer. Entrega tudo para Deus, não se decepcione, se frustre com o sucesso dos outros, não tenha como grau comparativo o que está acontecendo com os outros, busque o seu. E Deus tem coisas maravilhosas para você. Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão comigo, os que vão assistir depois, tem pessoas aqui que estão em janela anônima, que sejam abençoadas, todos sejam ricamente abençoados, e aqueles que assistirão essa live no decorrer do dia, que também sejam muito abençoados. Eu abençoo a semana de todos, que todos tenham uma semana de paz, de prosperidade, de realizações, e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Então você toma posse aí dessa palavra? Quem toma posse, recebe em nome de Jesus. Amém? Então que o Senhor te honre, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te dê graça. Essa palavra foi boa para você? Falou contigo? Então pega essa palavra, distribui ela, compartilhando nos seus grupos do WhatsApp, aqui mesmo na sua página, do Facebook, marcando algumas pessoas ou enviando para os seus grupos também aqui do Facebook. Um beijo para todos, fiquem com Deus, fiquem na paz, shalom.